Olá, eu estou com a Bíblia Sagrada aqui e ela está aberta em Efésios capítulo 3, versículo 21, que diz assim: a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esse texto será o texto que nós usaremos para embasar acerca da história da igreja, com ênfase principalmente na Reforma Protestante. Mas antes disso, eu quero agradecer primeiramente a todos aqueles que já se inscreveram no canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você. E eu também quero conclamar, né, o restante dos irmãos, dos amigos, dos colegas, cristãos ou não, que estão agora assistindo estes primeiros 2 minutos de vídeo, né, a se inscrever no canal, a compartilhar, a curtir, a comentar, ativar as notificações, a interagir neste canal que está a cada dia crescendo. Nós já somos aí, em menos de 10 dias, nós somos 200 inscritos e eu acredito piamente de que com a sua ajuda nós chegaremos a 500 inscritos aí. Mas isso não é o principal foco. O foco principal é trazer conteúdos profundos de maneira ampla, mas ao mesmo tempo rápida e em poucos minutos, ok? Então eu agradeço aí já a sua inscrição neste momento e aí eu também agradeço a você ao comentário aqui. Ainda continuando nessa primeira parte, você está aberto e livre para poder comentar acerca destes vídeos e de outros vídeos no canal. E também você está com liberdade para poder nos dar sugestões acerca de outros assuntos importantes e que talvez seja a sua dúvida e a dúvida de outras pessoas dentro do âmbito eclesiástico, teológico, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que Deus possa continuar abençoando sua vida e mais uma vez o meu agradecimento em nome do canal Galardoar de Ensino, o ensino de presente para você, ok? Vamos primeiramente orar a Deus e nós vamos dar prosseguimento então a mais um vídeo da série História da Igreja, com ênfase agora na Reforma Protestante, ok? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos por mais uma vez e agradecemos a Ti, meu Pai amado, porque os Teus filhos que aí estão assistindo nesta hora têm, meu Pai amado e Pai querido, usufruído, meu Pai amado, destes minutos, ó Pai amado, para receber mais informações e mais conhecimento de Tua Santa Palavra. A nossa oração é que o Senhor nos ajude a ser, meu Pai amado, transmissor, não, meu Pai amado, de heresias, não de falácias, mas transmissor das boas novas, meu Pai amado, da história eclesiástica, da história da igreja, meu Pai amado, de maneira tranquila, sadia, meu Pai amado e Pai querido, teologicamente fundamentado. Assim, meu Pai, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso supremo professor nesta hora e que a cada um que neste momento está também junto comigo, meu Pai amado, assistindo este vídeo, esta gravação, possa ser impactado com a Tua graça, com a Tua presença, com a Tua unção, em nome de Jesus, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Neste momento você tem, você tem aí a oportunidade de se inscrever enquanto nós vamos aí fazendo este vídeo, tá ok? Este vídeo. E por que é que eu preparei para vocês nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta madrugada, porque o vídeo está sendo gravado agora na parte da noite, mas você poderá estar vendo em outro horário, né? Por que eu escolhi o livro de Efésios no capítulo 3, versículos 20 e 21? Justamente porque Paulo está exortando a igreja de Éfeso, né? É uma das cartas da prisão, né? considerada cartas da prisão, justamente porque o apóstolo Paulo está então em prisão domiciliar, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, ele está em uma prisão domiciliar e ficou nesta prisão durante 2 anos. Dentro dessa prisão em Roma, uma prisão domiciliar em Roma, ele vai escrever 4 cartas, né? Para falar a verdade, ele vai ditar as cartas e os seus amanuenses, então, escreverão para ele de maneira
plena, né? Tudo aquilo que Paulo estava falando e ditando aos seus amanuenses, como Clemente, como Tércio, né? Como Tíquico, como Timóteo e outros também iriam escrever de maneira inteira, né? Plena, aquilo que Paulo falou. Então Paulo está na prisão e escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas são conhecidas dentro da teologia como cartas da prisão, ok? E essa carta da prisão, uma delas é Efésios, né? Paulo está escrevendo para a igreja de Efésios e está remetendo à igreja a ideia da divindade de Deus. Capítulo 3, principalmente a partir do versículo de número 14 até o 21, ele está falando acerca da ideia de Deus, do conhecer a Deus, do conhecer o amor de Cristo por nossa vida. Enfim, está trabalhando esta perspectiva. Então ele vai dizer que Jesus ele teve um amor muito grande, mas para que Jesus pudesse vir ao mundo, né, o seu Pai, próprio Deus, teve então que o enviar, né? E aí ele vai dizer que este amor, né, esta compaixão, né, foi feito por nós muito mais do que nós merecíamos, do que nós imaginássemos. Então ele vai começar o versículo 20, né? O versículo 20 vai dizer aquele que é poderoso para fazer infinitamente muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né? Aquele que é poderoso. E quem é que Paulo está falando que é poderoso? Deus, o próprio Deus. E Deus, ele precisa ser adorado, honrado, venerado, né? Enaltecido, engrandecido dentro daquilo que é chamado igreja. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 21, a esse, né, que fez coisas por nós que nós não merecíamos, glória na igreja. A esse, glória na igreja. E eu sei quem é este que Paulo está falando, pelo final do versículo que diz, por Jesus Cristo. Então, quem é que precisamos dar glória na igreja? Por Jesus Cristo é o próprio Deus. Ou seja, porque foi ele quem enviou o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Então, a esse Deus que enviou o seu filho, né, o mesmo Deus do Antigo Testamento, Yahvé, do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento, que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. A esse Deus, glória na igreja. Então, por que nós estamos tentando linkar com vocês, né, aqui este versículo com a ideia de reforma protestante? Porque nós conhecemos, né, que antes de nós falarmos efetivamente da ideia de reforma protestante, cuja qual muitos eruditos, estudiosos, têm debatido, né, acerca dessa ideia da reforma protestante, né, nós sabemos piamente que houve, né, muitos homens que tentaram a todo tempo trazer a igreja, né, de certa forma, a igreja instituída por Deus novamente para o caminho certo, uma vez que nós já passamos aqui falando nos outros vídeos que tanto a igreja da Idade Média, né? A igreja da Idade Média, do modo geral, ela tornou-se corrompida, né? Porque a gente sabe muito bem que quando se fala de igreja na Idade Média, está falando efetivamente de uma instituição, de uma organização católica romana, né? Se nós olharmos para a história, para o contexto histórico, para os anais da história, você vai ver que na realidade não haveria nenhuma ideia de denominação. A ideia principal era que existisse um conglomerado de pessoas que adorassem a Deus, Yahvé e ao próprio Jesus, o Cristo, dentro de um determinado espaço físico de 4 paredes, né? Um espaço físico, mas que o adorassem em espírito e em verdade.
como o próprio Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo de número 4, em espírito e em verdade. A ideia principal é justamente essa. A igreja dos apóstolos foi fundada e fundamentada por essa perspectiva de venda de propriedades, para que não pudesse ter ninguém pobre, ninguém que necessitasse de nada. Ou seja, eles começaram muito bem, né? Inclusive proliferando o evangelho. Nós sabemos muito bem disso, né? Os apóstolos pregaram o evangelho, os diáconos, né? Nós sabemos que os diáconos, com ênfase, aí que o Atos dos Apóstolos vai dar ênfase aos diáconos Filipe e Estevão, né? Os diáconos fizeram isso. E nós somos sabedores de que a igreja, o período patrístico que nós falamos, com os filósofos, com os teólogos, os pensadores da igreja, né, deste primeiro século, ou seja, os discípulos dos apóstolos, que também morreram como mártires, né, e que sofreram as sanções punitivas pelo Império Romano do Ocidente até o século III, né, depois de Cristo, só finalizando quando o Império de Roma do Ocidente caiu em 476 depois de Cristo. Essa igreja, ela até aí, ela estava de certa forma, em certa medida, procurando estar envolvido com aquela verdade que Jesus pregava e que Jesus anunciava, né? Agora, a partir do momento em que houve a entrada daquilo que nós chamamos como Idade Média, né? E aqui eu abro um parêntese rapidamente para dizer que esta divisão que nós estamos fazendo é uma divisão clássica, digamos assim, que diz respeito a uma divisão conhecida como divisão quadripartite, né? Que divisão é essa? É uma divisão europeizada, ou seja, cuja qual os eruditos, os estudiosos europeus que dividem a história humana em 4 perspectivas, em 4 etapas. A primeira etapa é a história antiga, né? Nós temos a história medieval, a história moderna e a história contemporânea, tá ok? Então essas 4 classes de história, esses 4 modelos, né? Essas 4 divisões ou subdivisões da história é conhecido de maneira europeizada como divisão quadripartite. Por isso, quando a gente fala Idade Média ou período medieval, é um período que abarca praticamente 1000 anos. Dentro desses 1000 anos, a igreja, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, quando nós falamos igreja, neste aspecto, nós estamos falando da igreja, né, dos chamados monastérios, né? Nós estamos falando da igreja que com os seus castelos, né? Nós estamos falando de uma igreja institucional que nós estamos observando a partir de uma visão de monastério mesmo, lá onde os mosteiros, né, estudavam dentro daquilo que é chamado de cela, né? Chamado cela. Por quê? Porque eles ficavam realmente selados, trancados dentro do mosteiro, aonde eles estudavam, inclusive, teologia, filosofia, né? E saíam de lá, obviamente, conhecedores tremendos, né? De várias ciências, não só da área eclesiástica, não só da área da teologia, mas várias outras ciências. É por isso que, principalmente na Idade Média, muitos teólogos também eram filósofos, né? Muitos teólogos eram filósofos, justamente porque em um só mosteiro, em uma só faculdade, os que tinham condições financeiras para estudar nos mosteiros e nas faculdades, eles então estudavam 2, 3, 4 faculdades, né, matérias, cursos. Eles cursavam 4 disciplinas, às vezes simultaneamente. Por isso você vê muitos, né, da Idade Média sendo filósofos e teólogos, filósofos, matemático, teólogo, né? Ou seja, porque ele escolhia. E aí a gente começa a observar que dentro dessa perspectiva de colégio, de mosteiro, de estudar, né, digamos assim,
nós temos inclusive aquela classe de pessoas que conseguiam chegar nos mosteiros, eram apenas as classes mais favorecidas com poder aquisitivo, tá ok? Com poder aquisitivo. Você não pode perder de vista de que nós estamos falando de um período, aquilo que eu falei do historiador Mark Bloch, né? De um período também altamente feudal, né? Se a gente olhar para a perspectiva histórica, nós vamos observar que é um período altamente feudal, ou seja, onde a terra e tudo aquilo que possuía, né, era a partir da agricultura, da terra, do arado, né, do plantio, da agropecuária, ou seja, além do plantio das sementes, tinha também a ideia dos animais, então por isso a junção de agricultura e pecuária é chamada de agropecuária, né? Então nós vamos identificar que existia essa questão toda dentro da Idade Média. E por que eu falei também do feudalismo? Qualquer espaço, né, feudal, o que é o feudo? É a própria terra, né? É a própria terra. E a Igreja Católica Apostólica Romana, né, dentro de 1000 anos de história, ela dominava, né? Ela dominava todas as esferas sociais humanas, todas as esferas. Se fosse política, a Igreja Católica estava. Se fosse eclesiástica, a Igreja Católica estava. Se fosse na área da educação, a Igreja Católica estava. Quem não se lembra, inclusive, aí, no nosso período aqui, né, para a nossa visão de Brasil, os portugueses, né, com os chamados jesuítas, né, a partir da colonização portuguesa nas terras daquilo que por um tempo foi chamado de Estados Unidos do Brasil, né? Estas terras, né, você tem estas terras sendo exploradas por Portugal, e Portugal é um país europeu, e a maioria dos europeus, principalmente Europa Ocidental, eram católicos romanos. E você vai observar que qual era a ideia? É chegar aqui e explorar o quê? Explorar a terra. Ou seja, isso ainda era resquício daquilo que nós chamaríamos de Idade Média, ou Idade Medieval, ou período medievo, né? Ainda era resquício deste período. Então imagina só, né, você dentro deste processo. A gente está falando aqui agora do ano 1500, mas só para a gente sintetizar aqui rapidamente e você entender o valor que existia a ideia de terra, né? E que hoje, até os dias de hoje, é conhecido como adro, né? O que é um adro? É um terreno, né? Até hoje, inclusive, a Igreja Católica Apostólica Romana detém poder no adro, ou seja, no terreno da sua igreja, dentro dos municípios, dos estados, né, dos países pela qual existe uma Igreja Católica Apostólica Romana. Ali está o Império Romano, ainda de certa forma, em certa medida, dominando pelo menos aquele pedaço de terra ali conhecido como adro. Então essa visão de domínio em todas as esferas vai perpetuar e vai perpassar, né, todo o processo e conjuntura aí da Idade Média, né? Da Idade Média, 1000 anos. Você vai ter, por exemplo, né, naquilo que será conhecido como humanistas, renascentistas, isso eu já estou falando do período do século XVIII, tá ok? Século XVIII, só para a gente ir linkando rapidinho e sintetizar essa questão. No período do século XVIII, nós temos os humanistas renascentistas que vão, a sua pregação, de certa forma, e em certa medida era uma contraposição, uma posição daquilo que era estabelecido como verdade e intelectual, digamos assim. Porque tudo que existia no período medieval era a respeito da igreja, passava pela igreja em qualquer circunstância. Então nós temos, por exemplo, uma corrente filosófica chamada de iluminismo, né? O iluminismo. Dentro do iluminismo, nós temos então a ideia de trazer a luz. Mas o que era trazer a luz para o período do iluminismo?
O iluminismo, então, pregava a ideia da razão ao invés da emoção e da especulação que tratava a Igreja Católica, tá ok? A Igreja Católica institucional, a Igreja Católica papal, tá ok? Que usava dos subterfúgios de tantas coisas que fugiam, né, de certa forma. Isso não sou eu que estou falando, isso são os anais da história, né? Isso são vários eruditos que dizem sobre a questão do que a Igreja Católica fazia dentro do período da Idade Média, né? Que eram atrocidades, eram coisas terríveis, eram complicações, né, de ordem até que fugia totalmente daquela pregação de Jesus. E várias outras coisas foram surgidas, né? A gente falou aqui no outro vídeo acerca, por exemplo, de todo o processo que a Igreja Católica fazia com relação à adoração às relíquias, por exemplo, né? Adoração a santos, né, que ela mesma canonizava para poder fazer com que as pessoas entendessem que aquele santo, de certa forma, era para ser adorado, era para ser venerado, era para ser respeitado, né? Então, é complicado esse processo. Então, nós vamos observar que, além dessas adorações a santos, a culto às relíquias, além da famosa indulgência, né, que você pagava a penitência, então, para que o seu ente querido, né, pudesse sair daquilo que era uma aberração teológica chamada de purgatório, né, para que aquela alma pudesse sair do purgatório e encontrar a luz no céu, que era o céu onde Jesus estava, ou as pessoas que estavam em vida deveriam então pagar para isso. E eram coisas tão terríveis, né, que colocavam preços, inclusive, para determinados entes queridos. Se você quer, né, tirar o seu pai do purgatório, é um valor. Se você quer tirar a mãe do purgatório, é outro valor, né? Se você quer tirar o filho, já é um outro valor. E aí você, então, acaba, de certa forma, fugindo um pouco do processo. Entenda que nós não estamos aqui em nenhum momento falando mal, né, dos adeptos do catolicismo romano. Nós estamos olhando para a ideia da história da igreja, tá? E o pastor Antônio Gilberto, né, no livro Daniel e Apocalipse, ele vai inclusive citar, né, mais uma ideia dos anais da história, que no ano de 1229, né, a famosa Noite de São Bartolomeu, né, que foi dentro daquilo que seria chamado de Inquisição papal ou Inquisição. A ideia de Inquisição era justamente essa. A Igreja Católica Apostólica Romana se viu como dominadora de todas as esferas, ao ponto de qualquer outro ideal, né, teológico ser sucumbido, né, e apaziguado e silenciado, digamos assim, até mesmo de maneira atroz, tá? De maneira terrível, né? Que você inclusive colocava a famosa ideia das bruxas, né? Qualquer um que falasse contra a Igreja Católica Romana era considerado bruxa. E eles fundaram então um lugar chamado Inquisição, e dentro dessa Inquisição quem era o responsável para condenar ou absolver era a própria Igreja Católica, né? Então como é que eu instituo uma Inquisição pela qual eu mesmo sou o juiz dessa Inquisição e eu estou indo contra todas as pessoas que vão contra ao sistema que eu implantei? Então houve muitas mortes, segundo o pastor Antônio Gilberto, só em uma noite, quase 70 mil cristãos, né, foram considerados como herege e morreram queimados ou de maneira terrível lá na mão da Igreja Católica Apostólica Romana. Então,
esse era o cenário da igreja, né? Então você vai ter, por exemplo, aquilo que é chamado de pré-reformadores. Por que são pré-reformadores? Tudo aquilo que é pré vem antes, tá ok? Tudo aquilo que é pós é aquilo que vem depois, tá ok? Depois de algum acontecimento. Então, pré-reformadores significa que esses homens, tantos outros, mas nós vamos citar apenas aqui alguns expoentes, né, que são mais conhecidos, mas só para citar aqui, citar de maneira bem superficial, mas você já vai poder entender esse processo. O primeiro pré-reformador, tão conhecido, né, era o inglês John Wycliffe. Né? Existe até, inclusive, um dicionário, ele está até aqui atrás, ó, veja bem, ele está até aqui atrás, aqui, o dicionário Wycliffe, dicionário bíblico Wycliffe. Né? Ou seja, John Wycliffe foi um inglês, né? Foi um estudioso inglês, inclusive se formou dentro daquela uma das universidades mais importantes da Inglaterra, chamada Oxford. Né? Até hoje, até os dias de hoje, ela é uma universidade bastante conceituada. Então, o Wycliffe, ele estudou na Universidade de Oxford e foi um dos grandes expoentes, né? De certa forma, que tentou trazer a igreja, entenda bem, que estes homens eles não quiseram, em nenhuma hipótese, fundar outra denominação, né? Em nenhuma hipótese eles não queriam se abster da Igreja Católica. O que eles queriam era o seguinte, que a Igreja Católica Apostólica Romana voltasse aos primeiros rudimentos da palavra, voltasse ao primeiro amor, praticasse as primeiras obras, esquecesse um pouco daquilo que seria a ideia institucional, né? Somente organizacional, e voltasse a ser uma igreja de organismo vivo, estabelecido pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Né? Isso que John Wycliffe queria, né? Não só ele, outros homens também. John Hus também foi outro homem, também, inclusive, que foi considerado dos pré-reformadores, John Hus, né? Alguns expoentes, inclusive, irão dizer que John Hus é aquele que, de certa forma, profetizou, né, a chegada posteriormente de Agostinho Martinho Lutero. Né? O famoso Martinho, monge, né? Martinho Lutero, monge agostiniano. É por isso que ele é conhecido também como Agostinho Martinho Lutero, porque ele gostava muito da filosofia e da teologia de Santo Agostinho no século IV. E ele estudava muito Santo Agostinho, né? O famoso Agostinho de Hipona. Então, ele estudando muito ele então resolveu se inserir então aí na ordem agostiniana. Por isso, Martinho Lutero era Agostinho Martinho Lutero, ok? Então, os pré-reformadores John Wycliffe e John Hus. Outros grandes expoentes também vieram antes de Martinho Lutero, mas Martinho Lutero é aquele camarada que vai dar propulsão e vai dar concretude à ideia, às ideias, né? As ideias que já vinham antes com esses grandes homens de Deus, que observavam que a igreja estava deturpando o evangelho, o verdadeiro evangelho e a palavra de Deus, e ia contra, então, a esse sistema. Portanto, Martinho Lutero vai chegar e no castelo de Wittenberg, né, na Alemanha, vai, então, afixar as suas 95 teses que iam contra, por exemplo, a infalibilidade papal, né? A ideia das relíquias, a ideia do purgatório. Ele ia contra todos esses processos para que a igreja voltasse. Entenda bem, nem Martinho Lutero também queria cortar vínculo com a igreja. O que ele queria é fazer com que a Igreja Católica voltasse aos primeiros
passos do Evangelho. Como isso não aconteceu, portanto, esta reforma foi considerada protestante porque protestou contra algo que estava errado e eles não queriam ouvi-lo. Obviamente, então, houve uma proliferação muito grande, né, desta reforma e Martinho Lutero, inclusive, foi beneficiado com os seus escritos, né? Ele que vai traduzir a Bíblia inteira para o alemão, e essa era uma das brigas de Martinho Lutero, em que a Bíblia não tinha em outras línguas, né? Inclusive as missas, né, eram todas feitas em latim, independente do país onde que se encontrava. A igreja institucional trabalhava com as missas todas em latim. Ou seja, isso dificultava ainda mais a boa assimilação do evangelho. E aí, quando eu deixo as pessoas ignorantes acerca de determinada coisa, é mais fácil de eu manipular esta pessoa, uma vez que eu a deixei ignorante. Então, Martinho Lutero era da seguinte opinião: eu preciso que cada crente seja o intérprete da Bíblia, quando na realidade a Igreja Católica Apostólica Romana entendia que só uma pessoa detinha o acervo suficiente e a espiritualidade suficiente para interpretar a Bíblia, e ele assim então passaria para os demais. Essa pessoa seria o Papa ou o Sumo Pontífice, tá ok? Então, essa ideia foi sendo massificada por Martinho Lutero, e dizendo, inclusive, que não aceitava esse tipo de coisa. Para Martinho Lutero, cada crente é intérprete da Bíblia, e que essa interpretação possa ser coerente com toda a Bíblia Sagrada e não naquilo que me faz necessário saber, ok? Então, por causa disso, ele afixa as 95 teses. Ele vai, então, ter apoio, né, de grandes nomes, né, ali também, como monges, como padres, como intelectuais, né? Martinho Lutero também dava aulas já, né? Nós temos aí o filme Martinho Lutero, eu recomendo inclusive para que você veja. E a Reforma Protestante serviu para abrir caminho para as universidades públicas, né? Abrir caminho para as universidades públicas. A Reforma Protestante serviu para abrir caminho para que cada crente pudesse ter a Bíblia em sua própria língua. A Reforma Protestante serviu para que a igreja pudesse entender que ela estava distante de Deus e que precisava voltar aos primeiros rudimentos da palavra. A Reforma Protestante também serviu para que as heresias fossem anuladas, canceladas, né? E que os crentes pudessem ter, então, agora uma possibilidade de saber toda a verdade, né? Toda a verdade. Porque se não sabe toda a verdade, não sabe verdade alguma, ok? Porque meia verdade não é a verdade completa. Isso a gente já viu lá no Éden, quando o diabo, usando a serpente, falou uma meia verdade para Eva, e Eva caiu, foi dissuadida pela serpente, que era a representação do próprio diabo. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse depois. A antiga serpente é Satanás, é o diabo, e ele engana e continua enganando com uma falsa verdade ou uma meia verdade. Se não é a verdade inteira, então não é verdade alguma, tá? Deus em Cristo possa continuar abençoando sua vida, e eu peço encarecidamente, se você gostou desse vídeo, pode comentar aqui embaixo, por gentileza. Ative as notificações, compartilha. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, que tem conteúdos aqui abençoados de maneira rápida, concisa, mas profunda para a sua vida. E no próximo vídeo nós estaremos trabalhando acerca aqui das denominações, as várias denominações
que foram abertas a partir da Reforma Protestante, tá ok? Deus abençoe sua vida, deixa aí o joinha, deixa o like aí, em nome de Jesus, para que esse canal possa crescer ainda mais. Deus abençoe, fica com Deus, em nome de Jesus.